Olá! Escolhas, escolhas! O que é que você tem escolhido? Parabéns por ter escolhido estar aqui conosco nessa manhã de quarta-feira, dia 21 de... Olha que data linda, 21/7/21. Esse número, né? Essa data, ela é incrível. Enfim, eu como numeróloga, né, adoro fazer essas combinações e foi muito legal. Hoje nós temos uma convidada linda, maravilhosa, que é a Tereza, para falar um pouco sobre esse tema tão importante que são as escolhas. As escolhas criam a sua realidade. Criou muito a minha realidade a partir do momento que eu comecei realmente a saber escolher. E é tão incrível isso, porque as pessoas, elas não vivem da consciência o quanto que elas podem mudar a vida dela a partir de fazer escolhas conscientes, visando algo maior do que aquilo que ela sempre escolheu. Muitas vezes porque invalidaram ela no passado, ela teve problemas com alguns relacionamentos e aí ela não escolheu diferente. E é bem legal isso, a gente perceber o quanto que a gente acaba deixando de escolher coisas que a gente poderia realmente mudar a nossa vida. E então vou chamar aqui a Tereza para ela vir aqui conversar conosco, né, sobre isso. Então vamos lá. Aquela questão, né? Vamos aproveitar bem o tempo, porque esse assunto é muito longo. A gente colocou, né, como promessa, falar um pouco sobre como que você pode criar sua realidade de forma inteligente, maravilhosa, né? Falar sobre o que, que você deixou de fazer. Mas antes disso, vou querer que você se apresente, Tereza. Quem é a Tereza? Conta um pouquinho sobre Então, você. acho que a história de todas nós é resultado de escolhas, né? A minha Sim. formação acadêmica é jornalismo, isso definiu a minha vida profissional. Chegou um momento que eu comecei a fazer muitos planos de comunicação para corporações, para organizações, e eu via que aquilo muitas vezes impactava e ficava na gaveta porque o gestor de comunicação não queria sair da zona de conforto, né? Não fazia a escolha de executar o plano. Aí eu fui fazer formação em coaching, porque eu achei assim, o coaching tem ferramentas que colocam as pessoas em ação. Pode ser que isso ajude, né? E oferecia, junto com o planejamento de comunicação, algumas sessões de coaching. E funcionou. E aquilo foi me deixando muito animada com as ferramentas. Porque, assim, Efigênia, eu não sou uma terapeuta, eu sou uma jornalista que criei um programa de colocar pessoas em ação pelo objetivo delas, que é a oficina de atitude. Aí eu fui fazendo isso e fui me especializando no coaching e juntando tudo, marketing, meus estudos de filosofia, todas aquelas questões da história da vida da gente, né? E o ano passado eu criei a oficina de atitude também em razão desse momento de pandemia, que as pessoas estão sem ter muito contato com outras, muitas pessoas perderam os postos de trabalho que elas tinham, outras pessoas tiveram tempo suficiente para pensar: será que não é hora de eu colocar aquela ideia que eu sempre quis fazer em execução? Né? Tirar da gaveta, né? Tirar da gaveta, e aí eu elaborei, empacotei, né, a oficina de atitude com esse propósito. Sim, que legal. Sim, a vida também é escolhas. Olha só, eu sou química de formação acadêmica, Sim, mas ao me aposentar da universidade como professora, eu também fiz outras escolhas para autoconhecimento. Na verdade, já faz 41 anos que eu estudo sobre isso e é bem interessante o quanto que a vida nos leva a ter mudanças de rumo, porque aí veio vários cursos que eu acabei fazendo, enfim, é uma história meio longa, mas depois eu vou contar essa história com mais detalhes quando eu tiver aqui no meu, né, no meu perfil, de uma forma mais detalhada para os meus ouvintes, se alguém estiver aqui que não está comigo, mas
quiserem ver depois, eu com certeza farei um negócio, porque é uma história meio longa. Mas é linda a tua história. E uma coisa que, assim, conversando contigo, me desperta. A gente é a soma de tudo que a gente vem escolhendo fazer e construir, né? E a gente não pode descartar nada da nossa história de vida, nem profissional, porque isso são ativos que a gente tem para qualquer escolha que a gente faça de hoje para frente, sempre, porque a gente está sempre fazendo escolhas, né? Antes da gente começar propriamente no assunto, eu acho muito importante as pessoas que estão aqui com a gente, que vão ouvir depois, nós temos uma liberdade, né, de escolha. Lembra quando o papai e a mamãe teve aquele momento bem legal que você acabou chegando, né, tendo no corpo físico, e Deus deu para nós o livre-arbítrio. Só quero lembrar isso para vocês. Então, se você fez escolhas que hoje, você, do jeito que você acredita que não foi a melhor opção, não se culpe. Não se culpe. A gente só faz aquilo que a gente sabe, com o recurso que a gente tem. Então, se você sair desse espaço, a sua vida, o mais legal é que é possível mudar, né? Então, ok, eu errei, assim, quer dizer, eu errei entre aspas, né? Eu sabia fazer aquilo, hoje eu sou diferente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? E aí, lembrando daquilo que a gente colocou lá no post, essas ideias que não saem do papel ou não saem da cabeça, é uma coisa assim que você pensou lá atrás, como que ela pode ser, de fato, né, virar uma atitude? Coloque para nós, no seu ponto de vista, o que você acha disso. Então, na oficina de atitude, a gente começa a colocar isso a partir de algumas sessões que vêm inicialmente com o objetivo de levantar as habilidades que a pessoa já tem, levantar os talentos que ela já tem, até chegar em qual a ideia factível, qual a ideia mesmo, porque às vezes a pessoa tem uma ideia para colocar em prática, como um negócio, ou como uma mudança de hábito, ou como algo que ela hoje está tão envolvida e tão demandada na vida dela diária e ela quer mudar no futuro ou a médio prazo, mas ela não tem tempo para pensar nisso. Tudo são ideias, tudo vem de produto do desenvolvimento, do planejamento, porque tudo é possível, né, Efigênia? Como profissional de química, eu acho que tu já deve ter conseguido traduzir coisas que eu não consigo entender exatamente, mas eu vejo assim, ninguém tem dúvida do título da nossa live, né? Que as escolhas determinam nossas realidades. Mas por que algumas pessoas, e isso não é algumas minorias, é algumas maioria, a gente vê esse movimento seguidamente, elas optam, elas têm mais facilidade de se desapegar do que as deixa feliz, do que daquilo que traz dor, né? É tão incrível isso, tu leva de repente para a coisa do sair da zona de conforto, que nem é tão confortável assim, porque agir não é difícil. O difícil. Mas nem todo mundo tem esse ponto de vista, né? Eu vejo Não é? assim, sabe? Pode ser por medo. O grande limitador da vida nossa como um todo, eu digo que o medo é o maior dos vilões, vamos dizer assim. Por não acreditar, porque a falta do acreditar, ele faz muita diferença. Porque assim, quando você tem uma ideia, e essa ideia não surge de você, a gente tem que lembrar que ao nosso redor os pensamentos estão pipocando de todos os lugares. Só que aqueles pensamentos que são compatíveis com a minha vibração, e aí quando você fala disso, como é que uma química virou terapeuta, né? Porque só para alertar que o átomo tem consciência, viu, pessoal? Eu só mudei de conteúdo, mas a ideia é sempre a mesma. É fantástico, então, porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver, não dá para você negar. A gente está tudo nesse todo, uma consciência global.
Então, quando a gente fala da ideia, é uma ideia que você captou do universo. Então, a importância de você enxergar isso, que aquela ideia surgiu. E se você não colocar em prática, alguém vai colocar. É isso Sim, que é muito mágico. porque a Porque ideia ela está está latente, circulando. né? Ela está latente. Sim. E aí as pessoas deixam de executar. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro e eu ficava observando os caminhões, as marcas, né? Aí eu pensei na minha cabecinha de criança, por que não tem caminhão da Volkswagen? Eu observava Ford, Chevrolet, né? Não tinha muitas marcas na época. Por que não tem? Faz tempo, né, que eu já nasci. Mas enfim, por que não tinha a marca, né, Volkswagen? Olha, não demorou 2 anos, não é que apareceu um caminhão da... Então vamos voltar para nossas ideias aqui das escolhas, Tinham né? Então, se muitos você não engenheiros. executar aquela grande ideia que você teve lá atrás, você vai perder, né? Exatamente. É bem legal E isso. aí, mas às vezes também aquilo que tu até colocaste no teu post, a gente invalida a ideia. Não são É. sempre, não são só os outros que invalidam. Às vezes a gente se auto-boicota e não toma a iniciativa, porque você sempre vai fazer o peso assim, o que que eu vou ganhar se eu fizer determinada coisa? Isso. Mas Mas eu é um também grande posso problema, né? perder. E o que que eu perco se eu me mover? E às vezes isso invalida, né? Às vezes a gente prefere ficar naquela posição mais vitimizada e recebendo atenção, né? Do que vai que a independência venha junto com a minha atitude. De novo, o medo de fazer. E uma coisa também que atrapalha muito a gente escolher uma coisa entre uma. Porque não existem escolhas sem perdas. Eu acho É, que muito falta é clareza. Eu nunca vou conseguir ganhar sempre. É colocar na balança, né? Se eu executar. E aí eu acho legal ficar na pergunta: se eu fizer tal projeto, né? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? E você faz o balanço. Simples sim, assim. Fala, mas Virgínia, será que é só isso? Pai, se você acredita no projeto, se você tem fé inabalável que aquilo vai dar resultado, pode vir um monte de gente querendo jogar água fria no seu sonho e você vai acontecer. O importante é nós não darmos significado para os pontos de vista de outras pessoas. É assim que eu vejo, sabe? Porque muitas vezes a pessoa ela não acredita, igual você falou, e aí se você não acredita que o negócio vai dar, pode desistir que realmente não vai dar, porque você está dando muito significado para o ponto de vista do outro e não vai sim. na sua ideia, né? E a tua ideia às vezes é tão original que o outro, a partir da versão do que tu contas que vai fazer, ele não captou o que tu vai fazer, né? Não. E dá uma opinião que invalida a tua ideia. Até a Rosane estava falando, às vezes a pessoa tem medo que dê certo. Isso também é uma realidade, né? Se Medo do der sucesso? certo, medo do sucesso, porque o sucesso implica em quê? Em trabalho, em movimento, em É. alteração, em mudança assim, a bússola começa a te indicar coisas que tu tens que fazer, né? E isso é trabalho, né? Mas toda mudança causa isso, né? Porque se eu escolho por uma opção A e não para B, haverão consequências. Mas Sim, assim, mas será que você está escolhendo realmente mudar a sua vida, fazê-la diferente, fazer acontecer? Porque eu vejo assim, é igual você falou, ficar na zona de conforto é você ter o mesmo resultado de sempre. Então, se você está insatisfeito com tudo que está acontecendo nesse mundo, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, faz um check-up, né, vamos dizer assim, de ficar distanciado do problema e enxergar, ok, isso não me agrada, mas o que pode haver? O que eu posso fazer diferente para isso melhorar? Você tem duas opções, por exemplo, se é relacionamento, você está com uma pessoa que você realmente não está feliz como você gostaria, e aí você tem que olhar para você, né? Será que você também é aquela pessoa ideal? será que o outro Porque também tem queria muito disso, alguém né? que nem tu, né? É, porque a gente só atrai pessoas que têm a ver com a gente. Isso é incrível, né? A Que é a sintonia. partir daquilo assim.
Eu busco no outro aquilo que eu tenho de fraco e ele vai buscar em mim o que tem de fraco. Então, os dois, a fortaleza, né, a união. Então, investir numa relação também é uma escolha. Claro. Aí você faz um balanço, né? Se imaginar sem aquela pessoa, para ver se você realmente ficaria vivendo legal. E se você vai, não consigo viver sem ela, então o que mais é possível aqui, né? Que eu ainda não considerei. E aí você parte para o quê? Para um diálogo, por que não? Porque eu vejo assim, a escolha, essa questão de relacionamento tem muito a ver com o quanto que você está disposto a ser vulnerável, o quanto que você vai deixar o ego e tudo aquilo que já passou, né, não interferir numa escolha que você pode fazer hoje. E aí vem a reconciliação, né? Porque sem perdão não tem papo. Então, é uma somatória de sofrimentos que a pessoa tem e ela fala, não, esse relacionamento realmente está falido. Então, se você chega nessa conclusão, ok, então faça uma escolha. Separa. Por que não vou para ninguém separar ainda, hein? Gente, pelo amor de Deus. É ver. Não, é a questão de que se tu pode viver melhor hoje, é que nem a entrega de um trabalho. Se eu posso entregar melhor meu trabalho hoje, para que eu vou deixar para amanhã? Por que eu vou perder uma gama de clientes no mercado, uma fatia do mercado que está esperando uma qualidade X que eu posso entregar para depois? E isso a gente traz para a gente também, não é? E assim, Efigênia, essa questão das células eu acho muito interessante, porque tu na química estuda isso e tu acabaste de falar que as células têm emoções, né? Como que a gente... Tem memória. Como que a gente reprograma a vida da gente? Aquilo que tu acabaste de falar. Você não pode querer resultados diferentes agindo da mesma maneira. Como que você vai reprogramar? Entrando numa sintonia que vai desencadear aquele objetivo que tu persegues, né? E nesse ponto do agir, que seria você, nessa sequência, né, surgiu uma ideia, aí você tira do papel ou da cabeça, de onde for, que essa ideia existe, perambulando por aí, para o quê? Para você montar um projeto, esse projeto virar uma realização, que é a ação. Ou seja, eu vou botar em prática, eu vou arregaçar as mangas e vou fazer o checklist, qual que é a sequência das minhas ações, que eu tenho que escolher para que de fato, esse projeto se materialize. Então, quando a gente fala sobre a questão dos registros, acho que eu não sei se você já ouviu falar sobre registros acásticos, né? Ficam tudo e qualquer situação que a gente viveu em outras vidas, ou mesmo nessa vida, que elas são feitas a partir da sequência, né? Pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Então, tudo isso fica registrado no nosso DNA. Porque mesmo isso que vai você pela existência fora, né? Tu é reencarnacionista, né? Vai pela existência toda, né? Sim. Aquela coisa que hoje a gente é a melhor versão da gente de toda a existência, né? Sim. E pode ser melhor se você começar a ter escolhas mais conscientes. Por que eu falo mais conscientes? Porque a gente vive no piloto automático. A gente tem uma rotina tudo igual. Então, quando você diz assim, como é que eu posso ter resultados diferentes se eu continuo pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas? Porque é incrível, como a gente tem isso dentro de nós, das nossas células, e você sabe que a gente tem dois eu, né? O eu inferior, que é o ego, e o eu superior, que é a nossa essência divina, né? Nossa centelha divina que e às vezes a gente deixa o ego ficar no domínio, né? E aí a coisa vem, a gente deixa o ego dominar, e aí, né, a gente tem que dar uma freada nele, né? Sim, mas ele nunca vai deixar de nos acompanhar, porque o ego é o lado humano, correto? E a alma não está ligada, né, ao divino, entendeu? A expressão da gente na vida, ela se dá pelo ego, né? Sim, que os nossos sabotadores. Sim. Porque, no fundo, o ego quer nos proteger de todas as feridas que essa alma já viveu. Então, se a gente conseguir realmente dominar nossos pensamentos, né? Quando você começar a pensar, fazer uma escolha de um pensamento que vai te limitar ou te boicotar para você efetuar esse projeto, fala, opa, eu pensava assim. Então, o que mais é possível? Começar a fazer perguntas, não ser respostas automáticas como a gente está
como eu falei, viver no piloto automático. Aham. Porque quando a gente vive no piloto automático, os resultados não vão ser diferentes. Porque o ego vai nos auto-sabotar, falar, ei, o que você está pensando que você é? Lá atrás, você lembra que furo que você deu? Como que você faliu lá atrás? E como é que você acha que você vai ser diferente? Você acha que vai ter sucesso? Então, existe essa vozinha dentro de nós, que são nossos sabotadores, né? Porque não é culpa de ninguém. Você mesmo que não consegue controlar Exato. os seus pensamentos, as suas emoções. Então, uma dica aqui que a gente pode dar para você é assim, se naquela hora em que você traçou lá bonitinho o seu projeto, né, para virar realmente, né, aquela ideia virar de fato uma coisa materializada, não sei bem qual que você pensa em fazer, é você sai do lugar, se você não Uhum. conseguir mudar os pensamentos, sei lá, vai dar uma volta, vai olhar a planta, sabe? Muda a sua vibe. Então, quando a gente muda, por que muda também os registros? Porque as sinapses começam a mudar. E aí você começa a entender o quanto que o que você pensa, sente e acredita, ela vai realmente mudar a sua realidade a partir das suas escolhas. Porque existe uma ligação muito direta entre cérebro, né, e coração. Porque no cérebro tem o quê? Os pensamentos. E no coração tem o quê? Emoções. Né? Os sentimentos e emoções. Então, nós sempre estamos ligados e no coração tem um poder magnético muito maior do que o próprio cérebro. Então, quando você começa a entrar no estado de preocupação, aí as sinapses já vão ter... são sinapses viciadas, né? Uhum. Com aquele pensamento que se repete sempre. Então, se você quer mudar a sua realidade a partir de escolhas diferentes, comece a entender que você pode sim mudar. Basta você escolher fazer escolhas diferentes, né? Porque o nosso cérebro é muito inteligente, então o coração manda uma mensagem para o cérebro, né? Tudo quimicamente, ele vai produzir um químico, né? Que o pessoal fala químico, na verdade é um neurotransmissor, que vai produzir aquele hormônio ou do prazer ou do estresse. Aí vai depender de como que vão estar as suas emoções. Né? Então, falando nisso, né, só para ilustrar um pouco mais o quanto que a gente pode mudar a nossa realidade a É. partir de escolhas diferentes e você entender o quanto que depende só de você, não depende de marido, não depende de Não. mulher, não depende de governo, não depende de nada. Tudo A começa e caixinha que faz termina a em você. mágica é tudo dentro de ti. A caixinha que faz a mágica é tu mesmo. E é tão incrível isso que na oficina de atitude a gente começa a, a fazer as ações, as atividades durante as sessões. E a pessoa, ela percebe que na hora que ela altera o movimento dela, o que está em volta dela começa a se mexer. É incrível, né? Então, e isso vem complementar isso que tu estás falando, porque quando ela vê que aquilo começa a mexer, ela vai repetindo aquela atitude nova que dá outra resposta. E aquilo, quando fiz formação de coaching, eu lembro que tinha um psicólogo que comentava com a gente que depois que tu faz durante 90 dias alguma ação, aquilo vira hábito, né? Então, 90 dias? diz que 90 dias tu incorpora qualquer coisa nova. Assim, por exemplo, a pessoa quer fazer um exercício físico, né? Aí ela vai e tem preguiça, vai um dia e tem preguiça. Se ela fizer durante 3 meses aquela prática, acho que é uma questão de cérebro também, começa a sentir falta daquilo, né? Não, mas bom, é um ponto de vista dele, né? Na verdade, Uhum, tem um cientista, ele ganhou o prêmio Nobel, ele chama Eric Kandel, ele trabalha com neurociência. uhum. Ele diz assim, ele ganhou até o prêmio Nobel por conta dos estudos dele, da pesquisa dele. Se você, e aí vem aquela questão dos 21 dias que foi confirmada, Ah, ok? 21 Então, dias. se você começa a ter atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções que vão virar atitudes, por 21 dias, né, você para de ter aquela atitude, aquela sequência de situações, né, pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, você vai mudar a sinapse e aquela não vai existir mais. Você deixa aquele hábito, né, que te boicotava, correto? De achar que você não é capaz, que você não tem condição, enfim, a todos aqueles pontos de vista que você se invalida. Em E você 21 criar dias. 21 dias, porque você tira aquela sequência de sinapses
E aí você coloca uma outra. Não precisa necessariamente substituir. Mas se você quer largar um hábito, faça isso. Mas tem que ser todos os dias, tem que ser na sequência. Ah, Se sim. você começar a pensar numa coisa que te boicota, já, como eu falei, sai do lugar, faz outra coisa. Um exercício muito, para você entender o quanto que isso muda, vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, uma criança. Uma criança está chorando lá no chão, correto? E aí ela caiu, se machucou, enfim, não interessa o motivo, ela está chorando. Aí Uhum. como ela está sentada no chão e você é mais alto que ela, fala, ei! Olha lá, você, ô João, por que você está chorando, meu filho, né? Ela levanta os olhos, olha para você, ela para de chorar. Por que que isso acontece? E é segundos, porque muda a sinapse. Sim. Chamou atenção para uma outra coisa, ela para de chorar. E a segurança Então, que deu, né? sim, então, mas você percebe o quanto que o nosso cérebro é rápido. É. Ela estava chorando de dor, mas quando alguém chamou atenção para outra coisa, só pelo fato dela virar os olhos para cima, ela muda a fisiologia. E aí muda tudo. Em Entendeu? Efigênia, Porque mas você, a é sua energia. rápido e também é vulnerável, né? Sim, mas aí que tá. Que escolha você vai fazer nesse momento, É. tá? Porque eu digo assim, se a gente quer que nossa vida tenha uma realidade do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer, você vai ter um trabalho, claro, não existe assim, vou abrir minha cabeça, vou colocar uma Claro. receita aqui dentro, né? Que eu quero que o projeto se resolva por si só. Não. O universo tem lei, gente. E eu falo muito isso também, porque o meu, eu sempre chamo assim, alquimistas da abundância, né? É, o Que o teu método que eu programa é tenho, Alquimista da Abundância, é muito sim, legal da esse nome, né? abundância, que é transformar sua alma, a partir da química da alma, correto? Então eu junto nessa técnica, nesse método, trabalhando toda essa questão da neurociência, como que você pode mudar as suas escolhas, né? Que aí você vai acabar mudando seus hábitos, você vai começar a ter uma realidade realmente que você tanto busca. Agora, vai ter, lógico, como você mesmo falou, vai ter um trabalho, né? E É. as pessoas às vezes não querem ter. E aí Agora não vai ter uma o coisa, resultado, infelizmente. o resultado, mas uma coisa que eu queria te questionar, porque eu tenho muitas parcerias com terapeutas e psicólogos, porque às vezes a ação, como não sou terapeuta, a ação que o meu programa da Oficina de Atitude impõe à pessoa, ela é diferente do processo de uma terapia. E aí, às vezes, me manda. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: muitas vezes a pessoa acha difícil agir por ela, mas quando ela bota um propósito, parece que abre uma porta e a pessoa sai fazendo. Então, olha só, você estava falando de medo, né? Eu não estou conseguindo ver quem é, mas assim, houve uma pergunta que às vezes é medo de dar certo. E isso é fato. É a Rosiane que falou antes ali que eu tinha A comentado. Rosiane, É, eu não tinha atentado para a questão que ela colocou. é. E é verdade, Rosiane. O medo pode aparecer, mas se tem medo do sucesso, então você não quer abundância na sua vida. Porque para ter sucesso, gente, a gente não consegue ficar de braço cruzado, sucesso cair do céu, Não. não. Tem um trabalho, É. né? Agora, e aí? Que escolhas você está fazendo, né? Para ter esse medo, chega para lá no medo e efetivar essa grande ideia. E a gente pode contribuir muito com o mundo com uma ideia, né? Não tem que ter Mas medo, não gente. O tem. medo bloqueia demais. E Vai eu com acho medo mesmo, né? que vai com medo mesmo, mas isso que eu estava te falando, do quanto às vezes destrava a ação, a atitude, quando a pessoa tem um propósito. Primeiro ela está pensando nela, eu vou, porque aquela coisa, tu encontrou uma habilidade que tu pode levar para outros. Aí tu pensa, o que, que eu vou ganhar com isso? Não, se eu tenho aquela habilidade, se eu recebi aquilo, se eu nasci com aquilo, a pergunta é outra. O que, que eu posso oferecer? Junto com É, isso, vem teus propósitos e vem as razões pelo que tu vai te mover. E fica tudo muito mais fácil. E começa a acontecer. Né? Às vezes é o ponto de vista da onde tu questiona a tua ação.
E, assim, tu não acha, quando a pessoa. Eu vejo isso, quando coloca um propósito, a ação vem, Mas fica uma mais coisa fácil. importante que você falou desse propósito, se você quer ter sucesso, busca, assim, dentro da sua ideia, no propósito, não pensar somente em si. É Porque isso, quando você fala assim, quando você diz assim, né, eu vou pegar o exemplo que você colocou, o que, que eu vou ganhar? Quando a pessoa está é dessa dela. forma, Uhum. tá? Então, a gente tem que pensar num propósito que seja atingir o maior número de pessoas, né? O que eu, com o meu conhecimento, eu vou contribuir para fazer um mundo melhor? Então, se É, a ideia sua vai proporcionar esse mundo melhor, todo o invisível vai, o universo vai contribuir para que aquilo se efetive. Por quê? Porque não é, nós, gente, nessa época que nós estamos vivendo hoje, eu acho que a maioria sabe, ou quem não sabe, que começa a ter a consciência, não é mais para a gente pensar em nós somente. exato. Nós temos que, não é já a época do eu já era, né? Nós temos que pensar no nós como contribuição. Então, se eu tenho conhecimento, que eu sei uma grande ideia que pode melhorar o mundo, se eu não colocar isso para o mundo, eu estou sendo egoísta, eu estou deixando de E contribuir tu pode até com perder a minha. aquele talento, né? Tu pode até perder aquela habilidade se tu não Sim, colocar a serviço, porque qual é a missão da gente na vida? Estar a serviço. Então, tudo que tu sim. recebes, tu tem que questionar o que que eu posso oferecer, não o que que eu vou ganhar, né? É porque aí vem a lei universal do dar e receber. Se você está dando, né, para o universo esse trabalho, a partir do que você tem, essa habilidade, esse conhecimento, toda essa experiência que você tem, logicamente que os frutos disso daí ele é natural, ele vai ser grandioso, porque Sim. tem até uma frase da Bíblia que, né, que Jesus coloca, não sei se vocês conhecem, qual que é, que tem a ver com a escolha, né? A partir do momento que a semeadura é livre, né? A escolha é livre, a colheita é obrigatória. Então eu não vou nunca plantar feijão e colher abóbora. É. Não. Então, se eu planto uma ideia e ela realmente vai trazer grandes frutos, eu não posso deixar de colocar em prática essa ideia, né? Fazer o projeto e fazer ele virar uma realização e uma ação, uma atitude, né? Ter atitude, sim, de você realmente contribuir para um mundo melhor. Porque nessa época, né, da pandemia, quem estiver pensando só em si, ó, a gente vai morrer um dia, né? Mas vai morrer mais cedo. Às vezes morre em vida, né? Porque não está Com enxergando certeza. os estímulos que o redor está te dando de quanto que o teu papel é fundamental. E acho que até a Rosiane falou assim, não precisa melhorar o mundo, melhorando o nosso redor já faz a diferença. Exatamente. Esse questionamento, ele leva a isso. E é tão impressionante que quando tu vai fazer um programa de atitude, que né, a gente faz lá para perseguir uma ideia, quando tu Sim. pergunta em que eu posso colaborar com o que eu sei fazer, com o meu saber, vem toda a sequência de outros questionamentos que vão montando o projeto do que tu queres. Porque, por exemplo, você, eu posso, em que eu posso colaborar? Mas eu posso colaborar para quem? Aí tu já vai determinar o nicho onde tu vai atuar, né? Fazendo o Sim. quê? De que maneira? Como? Que recursos que eu preciso? Que parcerias eu tenho que ter? Quando tu faz essa pergunta, abre uma janela que vem um mundo inteiro de soluções para tu colocar o teu talento a serviço, né? A tua habilidade a serviço, porque isso tu recebeu. Tu pode ter ido procurar estudar, melhorar, aprimorar, mas tu já foi por esses caminhos, por essas leis do cosmo, né? Que movimentam a gente, tu já foi encaminhado por ali. Então, eu sempre acho, estar a serviço é a grande chave, né? Então, quem quer fazer, né? Quem não quer fazer, dá uma desculpa, né? E quem Uhum. quer fazer, dá um jeito. Aí eu pergunto, né? Uma das coisas bem interessantes que muitos têm a desculpa do não ter dinheiro.
Fala assim, ah, mas eu não posso fazer tal projeto porque não tenho dinheiro. Agora eu pergunto para você, e se dinheiro não fosse o problema? Hã? Você faria? O que é que você escolheria? O que você escolheria? Se o dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria agora, nesse momento, em pleno 2021? O que é que você vai ter enquanto ideia, né? Que você já tem, eu tenho certeza que todos têm suas ideias, mesmo que não seja para negócio, projeto, mas assim, de mudança de vida, né? Em relação aos seus relacionamentos, à sua carreira, ao seu dinheiro, inclusive, né? O que você realmente escolhe para você mudar a sua realidade. Então, se você chegar à conclusão que a realidade não é aquela que você gostaria, porque é natural do ser humano estar insatisfeito. Porque o dia que a gente deixar de ter objetivos, a gente vai para o andar de cima. Não sei se vocês sabem disso. Claro. Porque o que nós somos? Somos deuses individualizados, né? E temos a grande missão comum para todos, é a evolução do ego. Mas cada um de nós tem nossa missão. Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? E aí vem a atitude de cumprir essa missão, que é o propósito, né? Sim. E na numerologia é bem incrível isso, né? Porque eu também sou numeróloga. O quanto que as pessoas, às vezes, estão fora daquela coisa que ela ama fazer, está num trabalho que ela não gosta, e aí ela é infeliz, né? Chegando mais ou menos na metade de uns 45 anos, ela fica querendo mudar de carreira, porque ela não está feliz. Então, se você tem uma ideia que você ama de paixão, que você falaria até se não tivesse necessidade de pagamento, é essa contribuição que você tem que dar para o mundo. Né? Mas sabe, Efigênia, que eu tenho visto assim que muitas pessoas, algumas pessoas que têm essa motivação que tu estás falando, elas levam em paralelo. Não radicaliza, eu vou sair porque eu não aguento esse meu emprego, mas como é que eu posso planejar a minha saída? Como é que eu posso chegar lá e construir paralelo para ter uma coisa menos agressiva, menos impactante para a minha vida? Porque às vezes a pessoa com 40, 45 anos, que ela vai se dar conta que ela está insatisfeita e ela não quer que a vida dela toda se resuma naquela atividade mecânica que ela não aguenta, ela também já tem compromissos com família, né? Tem coisa que ela não pode abrir mão e sair. Mas ela pode planejar um futuro a curto e médio prazo, né? Faz a reserva financeira para isso, né? E planeja, porque com planejamento tudo dá para fazer. Tudo. É impressionante como tu vai vendo o que é possível. Tudo, se tu planejar. E as escolhas, elas têm um peso grande sobre isso. Porque é muito importante a autorresponsabilidade, que eu vejo assim que muitos não têm. Porque eu até muito tempo atrás eu tinha, né, um hábito que eu considero hoje nada bom, no meu ponto de vista atual, que é dar conselho. A gente não está aqui para dar conselho para ninguém. Verdade. Eu acho que é legal a gente colocar bem isso. Porque se fosse, diz aquela frase, né, se o conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido, né? Enfim, vamos voltar aqui por nossas escolhas. Porque o que acontece quando a gente dá conselho se a pessoa pedir, né? Uma opinião se a pessoa pedir. Eu nem isso estou dando hoje em dia, eu estou fazendo só pergunta, porque o que você fala, se você fala, alguém chega para você e diz, o que eu faço nessa situação? O que você acha? O que eu poderia fazer? Aquilo ou aquele outro, né? Aí eu eu jogo perguntas para ele e possibilidades. Porque assim, como é que funciona isso? Se a pessoa tem um certo, né? Eu tenho crédito com ela gosta de mim, ela sabe, eu sou mais velha e tal, tenho mais experiência de vida, e ela confia nos meus, né? Naquilo que eu acredito, e às vezes ela realmente está perdida. Mas se eu falo para ela, não, faça isso, eu estou interferindo no livre-arbítrio dela. E aí vamos supor que o faça isso que eu falei, faça, é eu que estou escolhendo, não é ela. E aí o negócio deu super certo. Ela fala, ai, que delícia, eu fiquei muito feliz, eu fiz esse projeto, deu certo. E ela não dá o crédito para o que eu falei, certo? Ela fala que o mérito é dela. Deu errado, a
culpa é da Efigênia. É incrível isso. E lá pelas tantas, essa coisa de dar conselho ou ser impositivo, de dizer para a pessoa, faça isso, faça aquilo, não sei, hoje me soa até desrespeitoso. Porque como que eu Mas posso partir do muita gente princípio faz que a verdade saiu de mim? Quem é que eu sou na fila do pão, né? Para dizer que eu sei o que é não, e o que não é. Né? A gente vai mas questionando, a pessoa vai se ouvindo e ela vai elaborando a solução. Tu não diz para ela Mas o que ela tem que cuidador não fazer. pensa assim, não. Os cuidadores, e aí eu chamo atenção para os cuidadores, na verdade, os chamados cuidadores, sabe aquela pessoa assim que todo mundo tem. Ninguém faz nada na vida se não consultar o Sei. GAN lá, né? Aham. Cuidador. E aí ele começa. E ele é um grande manipulador, um grande controlador. Né? Porque é uma maneira que ele sabe funcionar. Muitas vezes ele se sente amado só se ele cuidar do outro. Nada de errado com isso, é uma escolha dele. Só que, nesse cuidar, ele vai esquecendo dele. Existe um alto abandono por trás do cuidador. É. Né? Que eu falo muito isso também nos meus atendimentos e também dentro desse método, que é você primeiro tem que cuidar de você, né? Para você ter força suficiente, porque se alguém te pedir, você não vai escolher saindo por aí dando conselho, né? E aí você trabalha com as perguntas, você nunca vai dar a receita pronta. Porque enquanto terapeuta, né, eu sei porque no meu espaço sempre chega pessoas querendo uma receita pronta. Não existe receita Não. pronta. O que funciona para você? E às vezes o que funciona para mim não é bom para você, né? E Certo. aí as perguntas libertam muito a gente disso, porque aí a pessoa, no final eu falo, mas a escolha sempre vai ser sua. Porque o livre-arbítrio é dela. É. Nem Deus toca no nosso livre-arbítrio. Quem sou eu para ficar falando o que fulano faz ou deixa de fazer, né? Não é verdade? Exatamente. É isso que eu acho, eu sempre fico pensando isso. E também porque a pessoa conta pra gente uma versão, né? A Sim. verdade está com ela, né? Ela que sabe. É. Ela te conta uma E tá versão. tudo certo. Tá tudo Então, pra gente, certo. não quero tomar muito almoço das pessoas aqui, Então, pra acho que a gente gente vai se encerrar. encaminhando para a conclusão aí. Sim, com É, certeza. O que que você diria para fechar essa live tão maravilhosa? E várias pessoas estiveram aqui conosco, né? Estão eu, ainda e outros que vão assistir depois. eu Pode diria para as falar. pessoas observarem os processos internos delas e sempre querer se expressar no mundo da melhor maneira, porque nós somos a nossa melhor versão. E o nosso corpo é a nossa O forma de, veículo, né? nosso veículo de expressão. E ele é capaz de tudo, desde que a alma esteja harmonizada e que a gente faça escolhas a nosso favor. Existem técnicas para isso. Né? Desde 2009 que eu faço processos de coaching e eu vejo resultados com a oficina de atitude também, que a pessoa Uhum. estando harmonizada com o que ela quer e comprometida, que é a palavra que faz tudo dar certo. Quanto você está comprometido com esse resultado? Porque não é o terapeuta, não é quem ministra a oficina, que nem eu, que vai viver a tua vida. É só você que Não, vai viver a sua vida. Então, o comprometimento com os seus objetivos são uma chave muito importante, né? E observar os processos internos, que eles não podem tomar as rédeas sozinhos, né? O ego tem que com ser, certeza. o ego tem que ser domado. Sim, com certeza. E que eu diria para vocês também, como para a gente terminar essa live tão grandiosa, é lembrar que a energia, tudo é energia. Na química, a gente sabe que todos os processos de transformação, eles sempre acompanham transformação, não só de massa, mas também de energia. E muitas coisas não têm materialidade, matéria, né, como a gente fala. Os pensamentos, eles vão e vêm, mas eles vão desencadear um processo de formação de substâncias, né, como são os neurotransmissores.
Porque o nosso corpo, ele é como se fosse uma fábrica, uma grande indústria. E as emoções, elas são um ponto, né, como terapeuta eu diria, né, a gente tem vários corpos, não vou entrar nesse mérito, só que as emoções que temos ao longo do dia, ao longo da vida, elas norteiam a produção dessas substâncias químicas. E elas podem te dar saúde ou doença. Vai depender como anda a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, nunca tome uma atitude, uma decisão, se você estiver emocionalmente abalado. Porque com certeza o resultado não vai ser do melhor. Então, respira fundo, mesmo num papo, uma discordância de ponto de vista. Conta até 10, conta até 20. Efigênia, tu tá falando uma coisa, eu tô vendo a minha prima ali, a Ana Rita Machado, e a gente tem dentro da família umas coisas que a gente fala, e uma delas é assim, quando há uma discordância, a gente comenta, cada um com as suas células. Daí tu já não briga, né? Mas cada um com as suas células. Exatamente. E química, isso que você está falando, vem confirmar que é assim mesmo, não é? Com certeza, porque a produção desses hormônios, produz o hormônio do estresse, cortisol, você vai, um deles, né? E vai no modo de sobrevivência. Viver no modo de sobrevivência, com certeza acaba virando uma doença, porque o corpo não aguenta tudo isso. Então, fazer meditação é muito bom, né? Trocar ideias e fazer o planejamento, o que você quer escolher para mudar a sua realidade. Sempre é possível. E a gente tem liberdade total para fazer isso. Liberdade de escolha é o nosso livre-arbítrio, é uma dádiva que Deus deu para nós. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue usar bem essa dádiva que a gente ganhou de presente, que é o livre-arbítrio. Agora, se você tem a consciência da importância de fazer escolhas conscientes, não ficar no automático, igual eu falei, sabe? Uma coisa assim, cuidadosa. Faça perguntas, né? Porque o universo te dá muitas respostas. Sim. E aí, o que é isso que chegou até mim, né? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se posso, como posso mudar? Que a ideia vem, o pensamento está rodando por aí. Então, toda e qualquer escolha vai ter uma consequência, né? Para o bem ou para o mal. Mas está na sua habilidade de fazer as escolhas em que, no seu ponto de vista, é a mais acertada. Se você sabe que a sua ideia, de fato, vai contribuir para melhorar o mundo, melhorar o maior número de pessoas possíveis, é a humanidade, por que não? Então, vá em frente. Se você crê que isso vai, os recursos vão aparecer, pode ter certeza. Porque 95% das realizações é ajuda externa, do que a gente não vê, né? Então, o universo vai conspirar para que o seu projeto realmente, né, vire uma atitude, aquilo vire, né, uma realização. Quer seja a nível material ou mudança em ajudar as pessoas a enxergarem a vida por um outro ângulo, ok? Então, não se esqueça, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, eu quero agradecer profundamente a Tereza que esteve aqui conosco e todos vocês que abriram um espaço, o tempo de vocês que ele é precioso, eu sei. A gente não recupera e não coloca o dinheiro como empecilho, porque os recursos virão, podem ter certeza disso, ok? É verdade. Então, até a próxima. E não vamos ter medo que as coisas deem certo, que as ideias virem planos, que os planos virem projetos e os projetos realizações. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada pela audiência do pessoal que participou. E muito obrigada pelo convite, Efigênia. Sim, participe no nosso WhatsApp, tem um grupo, né? Se você se interessa por alguma coisa, ou conversa a gente no direct para saber mais. Nós estamos aqui à disposição de todos vocês, ok? Isso então, gratidão e namastê a todos vocês. Namastê, tchau, tchau. Um ótimo dia. Obrigada, gente. Tchau, tchau.